Vamos lá. Começando, gente. Ela fala assim: Olá, Cris. Meu nome é Regina, o nome que eu dei para ela, e eu gostaria de contar o meu relato para você. Cris, o meu relato é um pouco longo e eu não vou estar digitando, porque eu não tenho muita paciência por conta da ansiedade. Então, eu prefiro falar no microfone e vou tentar corrigir alguns pontos, vírgulas, essas coisas que não são possíveis pelo microfone, ok? Ok. E o mais, aí você pode ir corrigindo. E ela agradeceu, obrigada, e ela começa. A priori, eu quero falar um pouco da minha avó, que hoje eu tenho certeza que era narcisista. Cris, eu tinha uns 5 anos de idade, mas me lembro claramente como se fosse hoje. Eu sou negra e tenho cabelo tipo 4C. E a minha mãe, seguindo os conselhos da minha avó materna, cortava o meu cabelo como ele, como de homem. E isso me deixava muito triste. Eu creio que ela fazia isso para não ter trabalho de cuidar. E uma vez, que era um cabelo bem difícil de ser cuidado, como se não bastasse, isso, além de cortar o meu cabelo assim e me deixar profundamente frustrada e triste, elas colocavam apelidos em mim, tipo Cabeça de Capuco, Maria Homem, Maria João e Cabeça de Escapoli, sei lá como é que fala isso, e Cabeça de Moleque Macho. E eu entrei na pré-escola e lá as meninas iam todas arrumadas com seus cabelos com Maria Chiquinhas, de cachos, cabelos lindos arrumados. Tudo que eu queria era ter uma Maria Chiquinha e eu nunca tive. No máximo, a minha mãe deixava o meu cabelo crescer uns 3 a 4 dedos e fazia umas tranças feias. Não botava nada para enfeitar. O tempo foi passando, fui crescendo e na escola também eu tinha esses mesmos apelidos. Na escola e na família, meus irmãos também me chamavam assim. Cris, eu sempre via a minha avó fazendo intrigas contra o meu pai e a minha mãe, jogando um contra o outro. E lembro quando uma vez o meu pai falou para minha mãe, em meio a uma discussão, você vai escolher ou eu ou sua mãe. E Cris, você acredita? A minha mãe escolheu a minha avó? Acredito. E meu pai foi embora e deixou a gente. Minha mãe estava grávida de 8 meses do meu irmão caçula e eu tinha 5 anos de idade. Tinha meu irmão mais velho com 7 anos e outro com 6. Todos meninos. E só eu de menina. A minha mãe tinha mais 2 meninas fora desse relacionamento e meu pai também tinha outros filhos do primeiro casamento, mas deles, 2, juntos, éramos só nós 4. E só eu de mulher. Meu pai voltou para a mulher do primeiro casamento e nós ficamos sozinhos. E começamos a passar muitas necessidades, fome, escassez, miséria. Miséria mesmo, entende? E eu lembro que a minha avó me batia muito, me maltratava, me colocava de joelhos no sal, virada para a parede, e ela põe entre parênteses o famoso castigo. Quando eu fazia algo que a desagradasse, me dava bolos com palmatória e dava beliscões e puxava minhas orelhas. Era perversa a nível hard, e era mais comigo. Meu irmão mais velho era o bezerro de ouro dela. Vivia me pirraçando, e ela fazia de conta que não estava vendo. E quando eu ia reclamar, apanhava, e ia para o castigo, e tinha que ficar de joelho no sal, até a segunda ordem dela. Gente do céu, isso eu não sei nem dizer o que é uma avó dessa. A jararaca, né? Como só tinha eu de mulher, sobrava tudo para mim. Eu tinha que fazer tudo em casa, porque os meninos não podiam fazer nada. Na cabeça dela, se fizessem alguma coisa dentro de casa para ajudar, os meninos iam afeminar. Então sobrava todo o peso de casa para mim limpar, lavar roupas, enfim. Fora isso, ela me batia muito e tinha que acordar cedo debaixo de cabo de vassoura para fazer as coisas e às vezes jogava água para eu acordar. Gente, eu não consigo imaginar uma coisa dessa acontecendo. Eu não consigo. Como se explica isso, gente? Como se explica uma maldade a esse nível de fazer isso com a neta? Acordar com cabo de vassoura, às vezes jogava água para acordar a pessoa, gente. Isso não se faz nem com bichinho de estimação, né? Gente, como assim? Enfim, dói só de ouvir. Eu entro na história, né? Imagino lá sendo comigo. Isso é desumano, gente. Ok. Eu acordava assustada dos gritos, só me acordava assim. Enfim, a minha avó puxou tanto minhas orelhas que até hoje eu tenho problema no ouvido por causa disso. Sempre eu tenho inflamação, e justamente no ouvido que ela puxava a orelha.
O tempo foi passando, os apelidos acontecendo na escola também. Eu não tinha para quem apelar. Porque se a minha mãe e minha avó me chamavam assim, eu ia reclamar para quem? Então eu continuei, né? Minha infância foi assim, muita fome, necessidade e muitos abusos psicológicos e físicos. Teve um dia que algum dos meninos não foi, não, desculpa, que algum dos meninos, dos irmãos dela, não sei quem foi, fez cocô no quintal e minha avó bateu o pé dizendo que fui eu. E mesmo eu dizendo que não foi, ela pegou o cocô e passou no meu rosto. Gente, não dá, não dá. Acho que eu tinha uns 8 anos de idade, lembro que chorei tanto e os meninos dando risada. Até hoje não apareceu o dono da obra e ela coloca risos. Gente, olha que linda, né? Diante de tudo isso, você vê como a luz de Deus em nós faz a gente hoje rir das coisas horríveis que um dia a gente já passou, porque Deus, ele cura, né? Ele nos liberta. Mas é surreal, gente. Olha, eu não posso ver um negócio desse na minha frente. Coitada dessa velha, se eu tivesse lá. Porque não dá, tem coisa que não dá pra gente aceitar. Não dá. E ela continua, Cris, eu fiquei com muita raiva da minha avó. E já na adolescência eu a enfrentava e respondia mesmo, e fiquei revoltada. Lembro de uma discussão com ela que eu disse, eu vou voar no seu pescoço com as minhas unhas. Nessa época minhas unhas eram enormes. E eu nem sabia, mas hoje sei que era o tal do abuso reativo na área. Ela fala assim, deixa eu repetir. Eu nem sabia, mas hoje sei que era o tal do abuso reativo na área. KKKKK. Minha mãe, sempre permissiva aos abusos, nunca se levantou em minha defesa. E lembro de ir para perto dela chorando depois que a avó me batia e ela disse: não chore, não chore, não, ela não gosta de você. Nunca ouvi da minha mãe um eu te amo. Nunca deu um abraço, um cheiro, carinho, um passeio, sabe? Nada disso. Nunca teve afeto dela para comigo, nem para os meus irmãos. Cris, a minha avó me batia, me maltratava e minha mãe não fazia nada para me defender. Olha isso. Pelo contrário, dava ordem a todos para me baterem. Minha avó, meu avô, os vizinhos. É desse jeito. Mãe narcisista faz isso, tá? Se ficar mal educada, não sei o quê, porque pode bater. Todo mundo pode bater. Aí pega uns desses pior que elas na vida. Pior não, difícil achar uma pior que a tua avó, hein? Isso aqui não é um ser das trevas no profundo do abismo, gente. E ainda tem mais, ainda tem mais. Sua mãe vendo tudo isso, permissiva mesmo, também é narcisista. Porque não é normal, gente, não justifica, tá? Não é todo mundo que passa por abuso que tem uma mãe narcisista que depois vai ser igual, não. Tem escolhas também da nossa parte, entendeu? Ou você é permissiva, ou você se posiciona e faz algo. Nós somos da que nos posicionamos. Glória a Deus por isso, né? Mas sua mãe já foi pro lado dela também. Como pode uma mãe ver uma filha sendo torturada por uma avó, né? E não fazer nada? Coitada, se fosse a minha mãe fazendo isso com os meus filhos. Mas coitada, coitada mesmo. Ok, continuando. Ela diz, mas meus vizinhos nunca me tocaram a mão, graças a Deus. Mas meu avô dava surra na gente até a gente se urinar. Ai, gente do céu, tudo um monstro essa família. Lembro que era eu e meu irmão do meio, que ele mais batia, chorando só de lembrar de tanta maldade. Ela ali escrevendo o relato, gente, e lembrando e chorando, porque a gente aqui que tá ouvindo, eu que tô lendo, é difícil, viu? É muito difícil. E isso ainda me dói. Lógico, gente. Porque como que a gente entende um negócio desse? Não existe justificativa. Não há o que faça isso ser algo normal. Nunca. E aí você pensa, como pode alguém ser capaz de fazer isso com o próprio sangue do sangue, né? Meu Deus do céu. E ela faz assim uma pergunta: minha mãe? Me deixava com fome. Se eu não quisesse fazer as coisas dentro de casa, dormia com fome, não almoçava. Eu saía para brincar na rua. Quando chegava, as panelas já estavam emborcadas em cima do fogão, comiam tudo. E ela dizia, e ela põe entre parênteses, o galo onde canta janta. Risos, ela coloca. E eu já cansei, Cris, de dormir com fome.
E eu lembro uma vez que eu acordei de manhã e tinha um vizinho aqui em casa e eu estava sem forças nenhuma. Eu estava sem energia, sentada no sofá, porque a minha mãe tinha deixado eu dormir sem tomar café. E aí ele viu que eu estava desfalecendo e ele pediu que fizesse um mingau e me desse. E foi isso que me fez reagir. Eu vim reagindo e eu voltei a mim. Mas sempre a minha mãe deixava a gente com fome. Às vezes eu comia na casa dos outros e às vezes ficava com vergonha quando alguém perguntava: Você já comeu, Regina? E eu respondia: Já, mas ali morrendo de fome. E lembro de várias vezes que dormi nas casas das colegas. Eu ia brincar e passava do horário estipulado para voltar para casa. Minha mãe fechava a porta. E mesmo estando acordada, ela não abria e eu voltava para dormir na casa dos outros. Meu Deus do céu, isso não é mãe também. Isso é um demônio. E ela fala: dormia com as meninas e acordava toda ensopada de mijo porque elas mijavam na cama. E minha mãe ficou com diabetes, ficou muito doente, a diabetes era severa, não se cuidava, e aí, quando descobriu a doença, já estava avançada. Sem recursos para alimentação saudável e para medicações, as freiras de um grande colégio católico era que nos davam alimento e o remédio dela, mas ela não tinha controle com a alimentação e comia de tudo. O açúcar vivia sempre alto e ela sempre internada. E ela tinha aquela diabetes que era o couro e o osso em cima da cama. Até que ela parou de andar por falta de forças nos nervos. Aí ela foi para a cadeira de rodas e adivinha quem cuidava? Eu tinha que acordar de madrugada para fazer mingau, ajudar a ir no banheiro, dar banho e ainda me pedia várias vezes para eu experimentar o seu Ah, não. Ah, não, gente. Eu não sei nem o que falar. Pedia para eu experimentar seu xixi para ver se o xixi estava doce, acredita? Ai, gente, você não fazia isso não, né? Gente, eu não acredito nisso. Não, ela fazia ela engolir o xixi dela. Não, mãe, experimenta você, toma aqui, abre a boca. Já estava ali da cadeira de roda, né? Deus tem misericórdia, mas não dá, gente. Como que pode? E eu era só uma criança de uns 12, 13 anos. Cris, uma coisa bizarra aconteceu. Na última semana da minha mãe, em vida, eu fui ajudar ela a se limpar e ela tinha feito xixi e eu fui ajudá-la. E eu vi um bicho enorme vivo saindo de dentro da minha mãe. Era uma larva grande e viva, com um cheiro horrível, que por muito tempo perdurou no meu nariz. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, porém não disse nada para ela. Tirei a larva, não me lembro o que fiz, se matei, se joguei fora, tem detalhes que, graças a Deus, desaparecem da nossa mente. Falei o acontecido para minha avó e a vida seguiu com mais ou menos umas 2 semanas, ela veio a falecer, o que para mim foi um alívio, um descanso. E para ela, eu creio que também. Olha isso, uma adolescente de 14 anos com esse peso, essa responsabilidade nas costas que carregava desde sempre, e elas achavam que eu tinha a obrigação de fazer. E quando eu não queria fazer, porque eu queria brincar com as minhas amigas, minha mãe me jogava praga, dizia: tomara que o carro te pegue, tomara que um dia você fique assim. Meu Deus do céu! Cris, eu esqueci de falar, mas depois de alguns anos que o meu pai foi embora, a minha mãe reencontrou um amigo da juventude e começaram a se envolver. Ela, já doente, trouxe esse homem para morar com a gente, um tal de filho de santo. Meu Deus do céu, alcoólatra, cheio de demônios. Um cavalo de cão, que era encarregado de fazer os despachos nas encruzilhadas. E minha mãe, já com a saúde debilitada, engravidou desse ser e teve muitas complicações na gestação. E a menina morreu no parto. Meu Deus do céu. Credo, gente, está repreendido em nome de Jesus, coisa pesada. E esse homem tentou várias vezes abusar de mim. Eu tinha uns 11 anos por aí. E um dia a minha avó viu ele em cima de mim e brigou com ele e falou para minha mãe: Ah, agora tua avó fez algo de bom? Mas a minha querida mãe, nem pichite, para ela nada tinha acontecido. Ah, tá. Minha mãe vendia pinga, cigarro e fósforo e granel lá em casa. E uma vez um ladrão entrou, tentou abusar de mim e levou também algumas coisas que ela vendia. E aí ela deu queixa na polícia, mas eu acho que foi só porque levaram algo dela. Porque uma mãe que faz o que ela fez não queria se importar com ninguém. Verdade. E eu já passei muita fome, Cris, porém Deus nunca me desamparou. O enteado do meu tio, que morava vizinho a nós, tinha problemas mentais e ele pegava pão,
mastigava e jogava fora, e por muitas vezes era isso que eu comia. Me vêm lágrimas nos olhos só de lembrar hoje, mas eu comia com tanta fome que achava aquilo gostoso. Foram muitas humilhações que eu passei. O meu avô, que também morava perto, comia e deixava o resto no prato. E quando eu passava, ele me dava em troca para eu lavar os pratos dele, e assim me sustentava. Assim Deus me sustentou em vida. Essa é apenas uma parte do que passei, porque depois conheci outros narcisistas, inclusive o pai dos meus filhos, que se você quiser conto como foi. Sim. E ela fala, enfim, Cris, eu sobrevivi ao caos que foi a minha vida na infância. Sobre o cocô, eu já adulta conversando com a minha avó, ela fingiu demência. KKKKK. É, né, vó? Lembra aquela vez que você me acusou injustamente que eu fiz cocô e eu não fiz e você foi e esfregou no meu rosto? Finge de demente, né? Porque sabe que é ruim e que fez coisa errada. E ela diz, mas eu já perdoei e também cuidei dela na sua velhice. Ela faleceu com 96 anos depois de uma queda. E Cris, um beijão, eu amo seus relatos. Finalizo aqui. Ah, Cris, lembra que falei do bicho? Ah, sim. Ah, ela falou assim, pois bem, conheci uma pastora, essa também é um ser das trevas. KKK. História para outro relato. Senta que lá vem histórias. Eu quero ouvir dessa também, hein? A pastora narcisista. Nós temos de um pastor aqui das trevas, né? Agora manda da pastora, porque também conheci algumas já nesse percurso da vida. Bem, essa pastora veio em casa fazer uma oração e eu nunca tinha falado nada disso para ela, do bicho, né, que saiu da sua mãe. E aí ela disse, Regina, estou vendo o sofrimento da sua mãe. Estou vendo como ela morreu, o couro e o osso. Fizeram um trabalho para ela morrer desse jeito com bichos. Fizeram para você também, mas Deus quebrou e está no controle. Cris, hoje, infelizmente, eu estou com diabetes, porém super controlada. Às vezes dá umas desreguladas, mas me policio na alimentação, oro e tudo volta ao normal. E quando ela falou isso, eu ainda não estava com esse problema. Deus continua cuidando e ele me colocou uma endocrinologista para me cuidar. Há 10 anos ela cuida de mim e eu só pago R$ 100, sendo que a consulta com ela é mais de R$ 300. E também tenho descontão quando vou fazer exames cardiológicos. O marido dela é cardiologista e faço com ele e tenho o contato pessoal dela para caso precise, como já precisei, ela me ajudou. Enfim, só gratidão a Deus por tanto. E desculpa o relato grande, e ainda tem uns 3 relatos de pessoas diferentes. Fica com Deus, um forte abraço. Obrigada, linda. Você, olha, Deus cuida dos detalhes e colocou essa médica e o esposo dela para te ajudar, né? Para você estar cuidada. Gente, eu nunca vi um relato desse assim, nesse profundo, né? De tantos traumas na infância, uma mãe terrível, narcisista, ruim, e uma avó monstruosa, sádica. Que é isso, gente? E esse avô também vai. Olha, só pela misericórdia de Deus. Olha, fica testemunho hoje aqui pra gente, porque a gente sabe que mãe narcisista, avó narcisista tem várias coisas em comum com um dessa avó, só que cada um vai no seu grau, né, de trevas. Olha, forte, eu fiquei chocada, gente, quando eu li e tô relendo aqui, me choco de novo, porque não tem como não ficar, né, de boca aberta com esse tipo de coisa, de comportamento, de gente, se é que pode chamar isso de gente. Graças a Deus você perdoou, porque é só assim que a gente consegue seguir e viver, né, o que Deus tem para a gente viver. Mas é algo inacreditável, né? Para a gente ouvir isso já é difícil. Imagina você que viveu isso na pele. Triste demais. Mas glória a Deus por sua vida, né? E agora eu também casou com um narcisista, né? Pai dos seus filhos. Eu quero saber dessa história também e dessa pastora aí também. Manda para nós.